que nós vemos Paulo e Silas adorando. Esse povo, eles estavam cativos porque Deus trata a rebeldia. Deus nos corrige quando somos rebeldes. Deus trata com a nossa vida quando nós precisamos de disciplina, precisamos de correção. Então Deus usava as nações vizinhas para tratar com a vida de Israel. Deus usou a Babilônia para tratar com o povo de Israel. E eu quero dizer para você, algo que possa estar acontecendo com você não é para te matar. É Deus tratando, amém? Deus está disciplinando alguém. Deus está ensinando alguém. Deus está agindo na vida de alguém. E eu quero declarar em nome de Jesus que a resposta virá em meio a essa crise. Deus, Ele fala conosco em meio às crises. Deus, Ele tem tempo para a nossa vida, e muitas vezes nós não reservamos tempo para Ele, para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes, amados, quando a gente vê o povo babilônico pedindo para Israel cantar, a gente esquece que nós muitas vezes somos a voz de Deus, que nós somos a mão de Deus, que nós somos os pés de Deus. E é nesse momento difícil que Deus quer usar a tua boca. É nesse momento difícil que Deus quer usar as suas mãos. Por que quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente desiste é das coisas de Deus? Nós já ligamos, pastor Giovanni, pastor, me tira lá da junta diaconal. Pastor, eu não vou tocar. Pastor, eu não posso. Pastor, não sei o quê. É a primeira coisa que a gente, quando a gente está sobrecarregada, que a gente não sabe o que fazer, a primeira coisa que nós eliminamos é as coisas da casa de Deus. Nós largamos a harpa. Nós esquecemos que é neste tempo que nós temos que estar em foco de adoração, de servir, de buscar, porque é onde nós nos alimentamos, é onde nós nos fortalecemos, é onde nós recebemos dos céus para a nossa vida. Então, quando Deus, Ele fala com o povo, através daquela disciplina, através daquele momento cativo, e eram 70 anos, não eram 2 dias, 1 mês, 1 ano, mas 70 anos, o povo clamava, e Deus estava em silêncio, e Ele quebra o silêncio, Ele interrompe esse silêncio, e Ele traz um tempo em que Ele fala com esse povo. E nós vemos no capítulo 35 de Isaías, aonde nós vemos que Deus, Ele não se esquece dos seus. Amém? Pode uma mãe esquecer do seu filho que gerou? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus, Ele não se esqueceu de você, assim como você não esquece do seu filho, assim como os motivos da sua oração são seus filhos, o motivo de você lutar, o motivo de você se mover, o motivo de você estar trabalhando, é garantir algo para os seus filhos. Deus, Ele trabalha pelas nossas vidas, Deus, Ele se move pelas nossas vidas. E muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos esse cuidado de um pai para com as nossas vidas. E Deus queria
aqui também quebrar um pensamento na mente deste povo, de que o Senhor não se importava, de que o Senhor era um Deus distante. Muitas vezes o inimigo tenta minar a nossa mente, ele tenta minar as nossas emoções e nos levando para longe daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e nos sentimos cansadas, nos sentimos muitas vezes sobrecarregadas, e nós pensamos que nós estamos sozinhas. Mas em Isaías 40, Deus continua falando com esse povo. É interessante que desde o capítulo 35 nós vemos Deus falando de restauração para este povo, Deus falando que iria acabar aquele cativeiro, Deus agindo, e Deus vê aquele povo cansado, e quando ele vê este povo cansado, ele diz: espera no Senhor, porque aquele que espera no Senhor haverá renovo para as suas forças. Aleluia! Ele renovará as suas forças e você vai subir como asas, como de águia. Aleluia! Queridas, Deus tem um renovo para as suas forças. Às vezes você está num abatimento. Eu passei por vários abatimentos. Eu passei por várias cavernas, assim como você. Muitas vezes nós passamos por cavernas. Passamos por provas, por lutas. Satanás se apresenta, tentando destruir, tentando roubar, tentando matar. Mas quando nós estamos diante do Senhor e olhamos para a situação e dizemos: Senhor, fazem 70 anos, o inimigo se ri de mim, o inimigo diz: olha lá desamparada, olha lá esquecida. Então ele olha para nós e diz: eu vou renovar as suas forças, eu vou te dar asas como da águia. Para quem quer este renovo? Para quem espera no Senhor. Muitas vezes nós esperamos do homem. O homem hoje te ama, amanhã já não te ama mais. O homem hoje te abraça, amanhã já não te abraça mais. Hoje ele está do teu lado, no outro dia já está distante, está frio. Mas o nosso Deus não. Ele está conosco todos os dias. E é Ele que vai te renovar para que você suba alto, amém? Só sobe alto quem está descansado no Senhor. Só sobe alto quem está impulsionado pelas asas do Espírito Santo de Deus. Só sobe alto a mulher que não abandona a sua harpa, que está com a sua harpa dizendo: eu no Senhor farei proeza, é Ele que me dará esta força para que eu vença essas dificuldades que eu estou enfrentando. Eu estou pregando nesta tarde para pessoas que, enquanto esta palavra está sendo liberada, você está crendo que Deus está agindo lá, amém? Que Deus está movendo lá, e Deus dá uma orientação, Deus traz uma orientação para esse povo, e é lá no capítulo 43, Deus continuamente falando a este povo cativo. E Deus diz para eles: não lembreis das coisas passadas. Oh, meu Pai. Não lembreis das coisas passadas. Não considerei as coisas antigas. Por quê? Porque nós temos uma memória muitas vezes de elefante para aquilo que não precisa. Nós queremos carregar coisas que não são mais necessárias.
Nós estamos, muitas vezes, guardando entulhos, que já deveriam serem descartados, esquecidos, mas nós ficamos nutrindo, nós ficamos alimentando, nós ficamos dando combustível. E Deus está dizendo: olha, eu quero e eu estou orientando vocês para que vocês não lembrem das coisas passadas, porque elas vão te amarrar, elas vão te aprisionar. Eles estavam em cativeiro, mas o que poderia os aprisionar eram as coisas passadas. Olha só, às vezes nós estamos vivendo uma situação difícil, e aquela situação parece que não passa, porque nós estamos lembrando das frustrações. Nós estamos olhando para aquilo que já poderia estar uma cicatriz bem leve, mas que ainda está com a casca, e nós vamos lá e cutucamos, coçamos e permitimos sangrar novamente. É Deus que está dizendo, queridos, não lembreis, não nutrem, não dê força. Eis que estou fazendo algo novo. Vocês não percebem? Vocês não estão percebendo? Para quem está preparando algo novo, ele não fica lembrando das coisas passadas. Ele não fica preso ao que já foi. Por quê? Porque isso me limita a visão. Isso limita o projeto. Isso faz com que eu fique inerte, paralisada. Muitas vezes, nós somos igual a Elias. Nós subimos no Carmelo, que é o Monte Sinai. Matamos 450 profetas de Baal. E isso depois de ter molhado lenha e orado e fogo descido do céu. Às vezes nós somos igual a ele, porque depois que a gente passa por tudo isso, uma vozinha, um recadinho do inferno faz com que nós venhamos fugir das coisas novas que Deus realiza na nossa vida todos os dias. Das coisas novas que Deus já prometeu e falou para nós. Das coisas novas que Deus já tem relatado para a sua vida, não só uma vez, mas confirmado. E a gente começa a fugir, entra numa caverna. E ali a gente pensa: era tão bom se eu morresse. Era tão bom se a vida parasse por aqui. Eu não sou melhor do que meus pais, eu estou sozinho. Deus fala para eles: você não está sozinho não, tem 7.000 que não se dobraram. Às vezes nós estamos no meio de tantas pessoas, mas nós nos sentimos sozinhos. Por quê? Porque a nossa cabeça começa a trabalhar contra nós. Por isso a palavra do Senhor diz, para nós lembrarmos aquilo que nos traz o quê? Esperança. Não aquilo que nos traz derrota. Elias estava cheio daquilo que não trazia esperança para ele. Depois de ter vivido um verão de um sol brilhante, de ver o agir do Senhor, de ter vencido os inimigos de Deus, e agora ele está naquela situação. É o momento que pendura a harpa. É o momento que nós não queremos adorar, é o momento que nós não temos motivos para cantar. Mas Deus, Ele diz, continua falando para o povo em cativeiro, no capítulo 55 de Isaías: assim como a chuva e a neve cai do céu e para lá se torna,
assim é a palavra que sai da minha boca, e ela vai agir, ela vai atuar naquilo que eu designei, para o propósito que tenho para a sua vida. Querida, é a boca de Deus, e se foi Ele que falou, antes Ele vai cumprir o propósito do qual Ele designou. Esta palavra não voltará vazia. Não voltará vazia. Sabe por quê? Palavra liberada, propósito estabelecido. Amém? Você crê nisso? Palavra liberada, propósito estabelecido. Depois que Deus libera uma palavra a respeito da minha vida, da tua vida, podem querer que nós penduremos as nossas harpas. Pode ser que o inimigo planeja você sentar e chorar, como Neemias sentou e chorou quando trouxeram notícias sobre os muros. Ainda que o inimigo tenha derrubado seus muros, Deus te dará motivo de tirar a harpa do salgueiro, aleluia. E você vai cantar, e você vai tocar, e você verá a glória de Deus na sua vida. Palavra liberada, propósito estabelecido. Amém? Deus não se esqueceu de você. Eu não sei quem falhou. Eu não sei quem mentiu. Eu não sei quem voltou atrás. Eu não sei quem te abandonou. Mas nada disso vai impedir o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus continua o mesmo. Deus não te deixou. Deus não te abandonou. E quando nós, queridos, vemos ali no capítulo 49, quando o povo pensava que estava esquecido de Deus. E Deus fala que, como uma mãe que não esquece do seu filho, assim Ele não esquece de nós. Deus estava dizendo, eu vou me mover. Porque no capítulo 62, Ele diz assim, por amor de Sião, não me calarei. Deus estava calado? Não. Deus estava falando. Deus estava agindo. Por amor de você, eu não me calarei. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar enviando palavras sobre a sua vida. Eu não estou quieto. Eu estou me movendo. Enquanto você está aqui, o céu está se movendo ao seu favor. Enquanto você está dormindo, o que a palavra do Senhor diz? Que enquanto o justo está dormindo, Deus está cuidando, está provendo, está agindo. Deus, Ele não está quieto, Ele não está calado. Ele está enviando palavras ao seu respeito. Ele está enviando anjos ao seu respeito. Ele trabalha, porque desde a antiguidade, nunca se viu e nem com ouvido se percebeu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está entrando onde você não pode entrar, Ele está agindo onde você não pode agir, Ele está falando onde você não pode falar, Ele está alcançando onde você não alcança. Ele adentra, e Ele adentra para trabalhar. E esta palavra é para quem está esperando no Senhor. E por isso Ele diz,
por amor de Sião não me calarei. E por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça como resplendor. Ele não está calado, ele está em movimento, e ele vai trazer o quê? Uma justiça como resplendor. Se entrar uma pessoa aqui com uma tocha acesa, você vai vê-lo. Todo mundo vai olhar. Sabe o que Deus está dizendo? A minha justiça que eu vou trazer sobre a sua vida, até quem não quer ver, vai ver. Todos vão perceber. Tem coisas que na minha vida, amados, demoraram 10 anos. Quando você é injustiçado, quando alguém conta uma história diferente sobre a sua vida, você fica assim, Senhor, essa história vai prosseguir? Tão distorcida, tão mentirosa. De repente Deus, Ele vem com o resplendor da sua justiça e Ele age pelas nossas vidas. É aquilo que você nem esperava, você já até esqueceu. As pessoas chegam e dizem, olha, eu errei com você naquele dia. Eu não te entendia. Não é sobre ter razão. É sobre ter a verdade. Amém? Porque muitas vezes nós queremos ter razão. Mas não é sobre razão, é sobre verdade. É sobre a verdade de Deus. E Ele age, eu quero dizer para você, você que foi injustiçada, Deus tem a verdade, Deus tem a justiça, e vai vir com resplendor, a ação de Deus fará que o inferno enxergue, que você serve um Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla, e as nações veriam a justiça de Deus sobre a casa de Israel. Queridas, a palavra de Deus nesta tarde é para nós que muitas vezes olhamos e dizemos, Senhor, até quando vão ser injustos comigo? Porque o povo de Israel era chamado de desamparados. Eles eram olhados como, olha, o Deus desse povo aí, ó, esqueceu deles. É um povo esquecido. Cadê o Deus a qual eles adoravam? Cadê Deus a qual eles serviam? Aquele Deus que eles cultuavam, cadê esse Deus na vida deste povo? Às vezes as pessoas ficam olhando nós passarmos por tantas coisas e ficam perguntando, aonde é que está o nosso Deus? Mas a palavra do Senhor diz que esse povo, mesmo que eles não queiram, eles vão dar um novo nome para nós. Eles não vão chamar mais de desamparadas, nem esquecidas. Nunca mais vos chamarão desamparada. Olha, nunca mais. Sabe o que me faz lembrar? Povo de Israel, cercado pelo exército egípcio. E Moisés olha para o povo e diz, olha, vocês estão vendo esses egípcios? Vocês nunca mais os verão. Aleluia. Outra vez que Deus falou, nunca mais, foi em Deuteronômio 17, onde Deus disse assim, vocês nunca mais voltarão para o caminho, para o Egito. E novamente agora Deus está dizendo, nunca mais. Esse povo vai chamar vocês de desamparados, esquecidos, um povo sem Deus. Porque eu vou dar um novo nome para vocês, eu vou nomear vocês com um novo nome. Aleluia!
Que coisa linda, amados. É Deus fazer com que a boca daquelas pessoas que se assentam para falar conosco mude o seu argumento sobre nós. Mude a sua fala sobre nós. Mude aquilo que eles falam sobre nós. E eu sei que Deus nesta tarde está mudando a identidade de mulheres aqui, amém? Deus trará um novo nome. Deus trará para a sua vida uma coroa de glória. Um diadema real na mão do nosso Deus. O que Deus estava dizendo ao povo de Israel? Coroa de glória, honra. O tempo de vergonha passou. Aonde houve vergonha haverá o quê? Dupla honra. Pessoa que recebe uma coroa é porque ela foi honrada. E para que serve o diadema? O diadema é um adorno que sustenta a coroa na cabeça, para a coroa não cair. Deus está dizendo, eu vou te dar a coroa e ainda vou te revestir de força da minha graça para você sustentar. Enquanto você anda, enquanto você caminha, enquanto você age, esta coroa será sustentada sobre a sua cabeça. É muito interessante quando nós vemos o salmista falando desse povo, que semearam com lágrimas e voltaram em júbilo, segurando seus feixes. Mas esse povo falou algo, esse povo falou que eles eram desamparados, sem Deus, que Deus havia esquecido. O que eles falam desse povo? Grandes coisas fez o Senhor por eles. E por isso eles estão alegres. Antes eles olhavam aquelas harpas tudo penduradas. Esse povo tem motivo de chorar, de tristeza, de angústia, de depressão. O outono, o inverno chegou para eles. Mas agora o verão e a primavera chegou. E o inimigo diz, grandes coisas. Grandes coisas. Tempo de honra, tempo de coroa, tempo do sustentar de Deus, a sua honra sobre a sua vida, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Amém? Página virada. Capítulo encerrado. Quem que inicia o novo capítulo? O Senhor. Então não fica teimando aí, voltando para o capítulo. O livro fechou, por que você está abrindo? O capítulo encerrou, por que você está ainda querendo mexer nele? Não é mais desamparada, é casada. Deus está dizendo o quê? Eu vou abraçar. Eu estou abraçando esse povo. Eu estou abraçando você. E é muito interessante que esse abraço de Deus é para aquelas que enfrentaram as rejeições. É para aquelas que enfrentaram os dilemas. Eu serei o seu marido, diz o Senhor. E Ele abraça os seus filhos, Ele abraça o seu casamento, Ele abraça os seus negócios, Ele abraça o seu ministério. Ele está te abraçando. Amém? Esse povo foi abraçado pelo Senhor. Atraídos pelo Senhor. Cuidado pelo Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês se levantassem.
Deus é aquele que diz: nunca mais te chamarão desamparada. Mas Ele traz a honra para a sua vida. Ele traz a coroa para a sua vida e Ele traz o diadema para sustentar esta coroa. O inimigo tenta, mas ele não consegue, ele não pode. Esta coroa, esta honra que Deus está trazendo para vidas aqui, esta honra não vai cair mais por terra. Deus é aquele que nos abraça. Deus é aquele que nos atrai. Eu gostaria que você agora abraçasse esta irmã que está do teu lado. Que você fosse o abraço de Deus na vida dela. Que você fosse o abraço de Deus. E que você diga para ela: você não é desamparada. Você não é esquecida. Deus não se esqueceu de você, mas Ele te abraça nesta tarde. E Ele coloca na tua cabeça uma coroa. E Ele vai sustentar esta coroa. Foi em meio à aflição que Paulo e Silas, quando cantaram, que os grilhões, as cadeias quebraram. Foi quando a justiça de Deus chegou e disse para esse povo: nunca mais, nunca mais. Também os grilhões e as portas foram fechadas. Isaías 45 diz que Deus levanta Ciro e Deus diz para este homem: todos os portões de ferro serão quebrados, todos os ferrolhos serão esmiuçados e eu vou te mostrar as riquezas encobertas. Deus vai mostrar para você, minha irmã, riquezas encobertas. Deus vai trazer um novo tempo. Deus vai trazer um novo capítulo. Deus vai trazer uma nova estação e o nome dele será glorificado. Que você possa crer, que você possa se sentir abraçada pelo Senhor. Ele não se esqueceu. Ele está com você. E Ele agirá poderosamente na sua vida. Pai, eu oro por essas mamães, eu oro por essas mulheres, por essas esposas, por essas viúvas, ó Deus, por aquelas que, ó Deus, estão solteiras, mas que já foram casadas. Eu te peço agora, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor venha a cada dia abraçando, acolhendo, cuidando, e ó Deus, que esta palavra que elas ouviram nesta tarde não venha voltar vazia, mas ó Deus, que venha estabelecer o propósito a qual o Senhor tem para cada uma delas. Se foi o Senhor que falou, se foi o Senhor que designou, acontecerá. Ninguém vai impedir a ação de Deus. Abençoe, Senhor, cada vida aqui. Oh, ó Deus, que elas se sintam amadas, acolhidas, abraçadas pelo Teu Espírito Santo, que elas possam viver um novo capítulo, a nova estação. Assim eu oro crendo para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cada dia abençoada pelo Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor Giovanni, Sofia, pela confiança em nome de Jesus.